Olá, pessoal, tudo bom? Tô um pouquinho diferente hoje, né? Quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo. Ok. Então, hoje a gente vai falar de um tema que, assim, não é um tema muito agradável, um tema pesado, né? Diferente do que a gente tem trabalhado nos últimos vídeos. A gente vai falar sobre a questão do luto. Foi uma solicitação da Marcilene, né? Ela perdeu queridos nesse período da pandemia. Ela está em Campo Grande, Rio de Janeiro. É uma amiga nossa, já falei dela em outros vídeos. E a gente vai trabalhar essa questão hoje. Eu não pretendo é, terminar todo o assunto hoje, porque eu tem aquela coisa, eu gosto da visão transcultural e a gente pensar um pouco sobre cada subtema que eu separei aqui, tá? Mas eu acredito que vai ser muito importante para a gente, né? Para nós todos. Eu acho que se você perceber que é necessário, passa esse vídeo para algumas pessoas que estão vivendo o momento do luto, né? Que estão com dificuldade de entender esse momento, né? Então, pense nisso, em ajudar outras pessoas. Quando você divulga o nosso canal, você está nos ajudando a expandir ideias que podem melhorar a nossa vida, tá bom? Então, eu conto com você. Tá ok? Antes disso, eu vou dar os meus alôs, né? Então, eu vou dar aqui o alô. Vou começar dando. Olha, tem um número muito grande, graças a Deus, né? Que bom. Mas eu quero começar dando um alô, um beijo especial para Eliane Soares. Ela tá inscrita no nosso canal. Beijo, um prazer ter você com a gente. A Mila, né? Que é nossa parceira, companheira. A gente não tem andado muito junto, não está junto por conta desse momento de pandemia, até pela proteção da Heleninha, né? Mas nosso coração tá sempre ligado, né? A Mila. A Josiane Andrade também tá escrita. É chique demais você, hein? A Márcia dos Santos, Márcia de Matias Barbosa. Ela é responsável pelo nosso sorriso. Ó, viu que legal? É uma irmã, parceira querida, mulher de oração, pessoa assim, que amamos muito, nossa família ama muito você, tá bom? Sandra Lima, que tantos anos a gente não se vê, tá em Bento Ribeiro, né? Acho que Bento Ribeiro, Sandra Lima. A Márcia tá em Matias Barbosa, tá? Minas Gerais. E tá sempre ligadinha, tá divulgando nossos vídeos. A Thelma Ribeiro, que é uma cliente minha, né? Depois a gente fala sobre o negócio de venda, né? Um outro momento. Mas a Thelma também, obrigado pelo carinho, né? A Simone do Carlos, que é outra batalhadora, firme aí, tá com a Sara linda, né? Tá com a menina linda, grande. E é bom ter você com a gente, esperamos ajudar. Ângela Couto, que é aluna, deixa eu falar direitinho. Alnelques é cubana, é médica, esteve aqui trabalhando no Brasil, hoje ela está no Panamá e ela está participando desse momento com a gente, acompanhando os vídeos. Obrigada, um beijo para você também, tá? E a Rita Rosa, que foi uma aluna, agora é uma amiga querida. Quase todas as pessoas, a gente não está tendo contato, né, gente? Esse momento é chato isso aí, né? A gente não poder abraçar, não poder estar perto, mas a gente vai superar, tá? A gente vai vencer essa situação aí. Somos brasileiros, não desistimos nunca. A gente vai vencer e havemos de voltar. Vamos voltar a nos abraçar, vamos voltar a estar juntos, né? É preciso agora se cuidar, né? A gente precisa se cuidar, se proteger, fazer tudo que a gente sabe que é possível, que está ao nosso alcance, né? Cuidar do nosso sistema imunológico, muito importante, para que no momento que a gente estiver contaminado, a gente não tenha complicações. Isso é importante, tá bom? Então, falando sobre luto, eu queria primeiro definir que luto, ele pode ser um sentimento, ele pode ser uma cerimônia, ele pode ser de fato uma despedida ou ele pode ser uma dor pela separação. Tudo isso pode definir esse complexo chamado luto, tá?
O luto, ele pode ser expressado de formas diferentes. Então, quando a gente pensa no luto sentimento, você vai ver pessoas que choram muito, que choram pouco, que engolem o choro, que gritam, que desmaiam, que tem queda de pressão ou aumento de pressão, em silêncio, tá? Algumas vezes as pessoas que ficam em silêncio durante essa cerimônia de luto, né, que aí seria o velório, essa questão, esse momento de antes da despedida, às vezes ela é menosprezada, ela é julgada como se ela não estivesse sentindo, mas na verdade é a forma de expressar o sentimento dela, tá? Então, sentimentos a gente expressa de forma diferente. Quando a gente fala de cerimônia, a gente está falando de evento, aquele evento que marca naquele momento dentro da nossa tradição brasileira, né? O funeral, o velório em casa ou ou em outro lugar, ou na igreja, ou na funerária, e aquele momento de despedir daquela pessoa que está no caixão e fechar o caixão, levar até o túmulo. Isso seria o nosso ritual, né? Até agora, até a questão do Covid aparecer, ressurgir, né? Surgir. Mas a gente também tem rituais nas culturas diferentes. Quando, por exemplo, vocês já viram em filme, a gente vê em filme, né? Quando coloca a pessoa que faleceu, né? O cadáver, numa plataforma com madeiras, e aí ateia fogo, acende o fogo, e essa plataforma está num barco, e aí é levado pelo mar. Então é uma forma de despedir. A gente tem a cerimônia da cremagem também. A gente tem lugares que enterram, não só no passado, você vai pensar no Egito, mas não só no passado, mas que enterram com o falecido, a falecida, com pertences. Aliás, numa cultura que eu estudei em Angola, eles tinham o hábito no passado, isso a gente foi descobrindo através de pesquisa, de enterrar os seus mortos sentados, tá? Eles tinham um banquinho específico para colocar a pessoa falecida. Então eles faziam um buraco muito maior, né? Imagina, um buraco muito maior e muito mais largo, num formato de círculo. E aí esse falecido era colocado sentado ali dentro e depois cobria esse túmulo, vamos dizer assim, né? Cobria esse túmulo e ao cobrir esse túmulo colocava por cima capim e pedras, e eram pedras específicas, eram tipos de pedras que só eram usados para túmulos. Então, diferente, né? Bem diferente. E aí a gente vê, principalmente em filmes, rituais diferentes. Tem lugares até que, por exemplo, a forma de despedir é bater com pau no defunto, né? Antes de levar para o mais comum é fazer aquele buraco, aquele espaço e enterrar. Mas a gente também tem, por exemplo, no tempo de Jesus, que os túmulos eram entre as pedras, eram cavernas, né? Cavernas naturais ou feitas. Então, isso aí é uma cerimônia, não deixa de ser uma cerimônia. A gente acha que a nossa cultura não tem muita cerimônia, mas tem cerimônia sim. Por isso que a gente está sofrendo, sentindo tanto nesse momento, quando uma pessoa ela vai a óbito com diagnóstico, com suspeita de Covid, tudo isso tem que ser abortado. Então, isso é muito mais difícil, é uma questão muito mais complicada. A gente tem o óbito com um sentimento de despedida. Então, esse sentimento de despedida é um rompimento, então por isso pode doer muito, pode revoltar, pode desanimar, pode desmotivar, pode fazer até desejar a própria morte, né? É um deixar, então
Quando você sai daquele momento, quando você sai do cemitério, é uma sensação, é um vazio muito grande, que é um deixar, né? Mas também tem o sentido de seguir. Você deixa ali, mas você precisa seguir, você precisa continuar, tá? Aquela pessoa completou o ciclo na vida, no propósito que Deus tinha para a vida dela. E nunca a gente vai entender e nunca a gente vai achar que é o suficiente. A gente sempre vai achar que faltou, que precisava de mais. Mas é importante saber que quando a gente entrega, né, devolve à terra o que é pó, a gente precisa seguir, precisa continuar. Essa é a mensagem, é continuar. Eu sempre falo assim, no momento de tentar confortar, que a gente não consegue, mas tentar confortar, eu falo assim, pensa o que essa pessoa gostaria que você fizesse agora. Então é isso que você vai continuar a fazer, ou é isso que você vai fazer, né? Como se fosse uma homenagem àquele falecido, àquela falecida, é a gente continuar o propósito. Então o ideal não é se enterrar junto, mas continuar. E então isso é também como eu vou dizer, um significado do luto, um significado dessa questão aí de entregar o nosso ente querido. A dor, como eu falei, ela é expressa de várias formas, né? E com o tempo, é importante saber que essa dor, ela pode atenuar para algumas pessoas, ela pode aumentar para outras pessoas. Agora, o importante é que, como uma dor física, a gente acaba se acostumando, entre aspas, que eu estou dizendo, não quero diminuir esse sentimento, não. Mas assim como a gente se adapta, por exemplo, você tem uma dor na perna, mas você precisa trabalhar. Você tem cãibra, mas você precisa levantar e trabalhar. Então, você sente a dor, você toma remédio, você faz exercício, faz alongamento, come banana, né? Mas você não consegue superá-la de uma hora para outra. Então, tem um momento que você se pega indo trabalhar com aquela dor. Você vai, você sobe no ônibus, né? Você entra no carro, você acaba até correndo se você está atrasado com aquela dor. E aí você percebe que a dor não acabou, ela não desapareceu, ela não foi embora. Simplesmente você se como, não sei se acomodar a palavra, você se adaptou àquela dor. Você não parou mais de viver, você não parou de fazer as suas coisas, mas você se adaptou àquela dor, tá? E aí, o luto, ele diverge de cultura para cultura, tá? A gente vai ter cultura que o luto vai exigir, por exemplo, a cultura cabo-verdiana, quando uma mulher fica viúva, ela precisa, por 6 meses seguidos, ela tem que usar todo preto, a roupa toda preta, né? E depois de 6 meses, ela pode usar roupa preta e branca. Algumas outras culturas, por exemplo, culturas banto, onde as mulheres usam lenços ou alguma coisa na cabeça, isso aqui é cultural, é africano, né? O pessoal já sabe, é um bubu africano. Mas, enfim, então, quando ela usa lenço, por exemplo, ela muda a forma de amarrar o lenço. Foi até um mico que eu cometi em Angola, quando eu fui numa determinada cultura. Eu já convivia com uma cultura, que é a cultura Umbundo, e eles têm uma forma de amarrar o lenço. Então, eu amarrava o lenço amarrado para trás, que significa mulher casada, né? E aí eu fui ter contato com uma outra cultura, que eram os muquis. E quando eu chego lá, eu amarrei daquela mesma forma. E alguém me falou: essa forma de você amarrar só é permitido para mulheres viúvas. Então, tem símbolos diferentes em culturas, tem expressões diferentes em culturas. Em algumas culturas tem que ficar em silêncio, em algumas culturas tem que cantar a história daquela pessoa que veio a óbito. Eu já presenciei isso, a gente levando uma pessoa muito doente para o hospital, ela e a mãe, e no caminho eu comecei a ouvir, entender um pouco da língua, eu não entendia tudo, mas eu começava a ouvir, e ela cantando: a minha filha morreu na estrada.
compõe uma música assim, né? É um cântico espontâneo, né? E assim, também celebrando no sentido de agradecendo por aquela pessoa, por aquela vida. Quando a gente fala celebrar, a gente não está falando só de festa. Apesar que em algumas culturas o funeral é uma festa, entre aspas, porque eles entendem que precisam celebrar aquela vida. É uma forma de se mostrar agradecido por ter participado daquela história, tá? Ou dessa pessoa que veio a óbito ter participado da sua história. Então, em alguns momentos é festa. A gente vai precisar ficar por aqui, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. E aí, semana que vem, a gente vai continuar a falar sobre a questão de símbolos, tá? A gente vai falar sobre o luto no Covid, a gente vai falar sobre o choro retido, a gente vai falar sobre o sentimento de culpa e revolta, e sobre a necessidade de perdão. O que a gente faz quando a pessoa que faleceu, nós sentimos necessidade de pedir perdão, não deu tempo de pedir perdão? Como que a gente faz? A gente precisava pedir perdão, a gente precisava se reconciliar, mas essa pessoa partiu. Como que a gente faz? A gente vai tratar sobre isso na próxima semana. Beijo para você, beijo no teu coração. Então a palavra é deixa e continua. Por enquanto é essa. Deixa e continua, tá bom? Curte, se você achou importante, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e a gente está aqui para cooperar. Muita vida, muita saúde para você. Beijo. Aqui quem fala, Sirlene Ulombe, enfermeira holística.